Bom, boa noite, pessoal, né? Feliz de ver a casa cheia novamente. Acho que esses GFUT convidas online tem dado muito certo, né? O pessoal, enfim, infelizmente impulsionado pela pandemia, mas a gente tem tido aí a presença ilustre, né, de pessoas de várias localidades aí do Brasil. Tem rolado umas conversas bem interessantes, né? Então a gente iniciou no mês de junho, não foi? Convidando o Bernardo Buarque de Holanda, a gente deu aquela pequena tarefa para ele de falar da história das torcidas, movimentos e coletivos desde os primórdios até hoje em dia, né? Uma tarefa muito bem cumprida. Esse GFUT Convida está disponível no YouTube lá do GFUT, inclusive, para quem perdeu. Depois também a gente teve um outro momento maravilhoso, né, com o Fernando Ferreira e a Mariana Mandelli, que está até aqui também hoje com a gente, que são dois pesquisadores aí também, né, que têm pesquisas etnográficas recentes, né, relativamente recentes, aí de um tempo antes da pandemia, de 2015, 2016, se eu não me engano. Também foi outra conversa maravilhosa que ainda não está no YouTube, mas futuramente estará. E hoje a gente encerra o semestre da UFMG, né, com chave de ouro aí, conversando com algumas torcidas, coletivos, movimentos, vamos falar sobre isso também, né? Como que os grupos de vocês se organizam, como se autodenominam, né? Mas conversando um pouco para entender mesmo, né, esses novos movimentos aí dos quais a gente tanto fala e que precisa escutar também, né, bastante. Então, sejam bem-vindos, bem-vindas, né? Hoje a gente tem a Vitória Regina aqui com a gente. Não sei, eu acho que ela muda de posição conforme a telinha de vocês, né? Mas para mim ela está aqui à esquerda, da Resistência Alvinegra. A Cris Guimarães aqui também, mais ou menos no meio da minha tela, da Resistência Azul Popular, e o Túlio Lopes, da Resistência Americana, né? A gente sabe, lógico, que vocês não estão aqui representando os três únicos coletivos, movimentos que existem em Belo Horizonte. Acho que é importante a gente frisar isso, né? Mas são movimentos com quem a gente tem algum contato já há algum tempo e que com certeza tem muito a acrescentar nessa discussão aí, né, com os quais a gente tem muito o que aprender. Então, vou apresentar brevemente vocês. O Túlio Lopes, ele é professor, depois também vai poder se apresentar um pouco melhor, né? A Cris Guimarães é torcedora do Cruzeiro, então, desde 1980, frequenta o Mineirão desde 87, né? E luta por um Cruzeiro democrático e popular. E a Vitória Regina é fisioterapeuta, graduada pela UFMG, mestranda em Ciências da Reabilitação, também na UFMG, né? Fisioterapeuta clínica, do projeto Dev Esportes, depois você me diga se estou pronunciando certo também. E fisioterapeuta nos clubes de futebol amador Pro Inter e Transformação, né? E é membra, assim, como se fosse pouco, ela ainda é membro da Galo Antifa também e da Grupa Galo, né? E também membro integrante do Conselho da Resistência Alvinegra, administradora da página Saúde Negra BH e escritora no Instagram dela, vitória.docx também, para quem quiser acompanhar. Depois a gente deixa os arrobas aí de todo mundo disponíveis no chat, né? Então, como a ideia de hoje ela é um pouco diferente do que a gente fez nos outros dias que Convida, a gente já vai começar com as perguntas, né, para vocês. Então, a gente elaborou coletivamente, porque a gente está desenvolvendo duas pesquisas, né, para quem não é do GFUT, é bom, bom situar. Temos duas pesquisas coletivas no grupo, uma é sobre estádios, que inclusive também o pessoal pode deixar aí no chat o link para quem quiser participar, qualquer pessoa aí frequentadora de estádio, torcedor que quiser contribuir com a gente, né, sobre experiências de torcedores e torcedoras nos estádios, né, falando assim bem amplamente. E a outra pesquisa coletiva que a gente tem é um projeto para conhecer melhor, né, tentar entender as configurações
tanto de torcidas organizadas, mas também de coletivos e movimentos no Brasil, né? Temos essa pequena pretensão. Então, e aí, por isso, né, daí surgiu o convite para vocês. Então, a gente elaborou algumas perguntas coletivamente, e depois também o pessoal que está participando aí pode ficar à vontade para enviar perguntas no chat, que a Luísa, né, vai captar aí as mensagens e colocar aqui para a gente. E, bom, primeiro, então, se vocês quiserem se apresentar um pouco melhor do que eu apresentei vocês aqui e falar dos coletivos de vocês, né? Assim, vocês fazem parte de torcidas, coletivos, é um movimento, né? Enfim, acho que vocês vão poder falar com maior propriedade disso. E aí, talvez se a Cris quiser começar, Cris Guimarães, fica à vontade. Bom, como Marina bem disse, né? Eu acho que já nasci cruzeirense, não tinha outro caminho para seguir. Hoje eu sempre me percebi como cruzeirense, me entendi como cruzeirense, assim, frequento o estádio com meu pai desde os 7 anos de idade. Gosto muito, né, eu gosto da ideia de gostar de futebol. Futebol, para mim, nunca foi só futebol, significou um monte de coisas, significou memórias, relação com o meu pai, com a família, esse rito de ir ao estádio, né, de acompanhar. Então, é um assunto que me dá prazer em falar e em conversar com as pessoas. Então, já agradeço o convite, né, do GFUT, fico muito feliz em estar aqui com vocês. Bom, e falar um pouco da resistência, né? Resistência, a gente essa é uma discussão assim interessante, porque ela sempre vem à tona no grupo, né? É torcida ou é movimento? A gente é uma torcida em movimento, sabe? É uma torcida organizada, que talvez não se organize da forma tradicional, como as torcidas organizadas se organizam. Tem uma horizontalidade que não é muito comum nas torcidas organizadas, mas tem uma atuação de ir ao estádio juntos, de se reunir para assistir os jogos, de acompanhar, de discutir, de reuniões periódicas, que também um pouco se aproxima com essa ideia do movimento, né? Grande maioria das pessoas que fazem parte da resistência participam de outros movimentos sociais, então acho que isso também acaba dando um pouco do tom ali e do ritmo que algumas coisas acontecem na torcida, né? Mas eu acho, eu vou dizer acho, porque essa é uma discussão constante para a gente, que eu acho que a gente se define sim como uma torcida em movimento. Acho que é isso. Interessante. Vitória, de vocês. Vitória, a gente não está te ouvindo, pelo menos eu não estou te ouvindo aqui. Agora ouve. Agora sim. Então vou deixar sem o fone mesmo. Se tiver ruim, vocês me falam, tá? Então, tá ótimo. Boa noite, todo mundo. Então, brevemente, minha história pessoal com o Galo é diferente da maioria do relato da galera. Eu não tenho costume de ir no estádio desde pequenininho e tudo mais, porque não é um costume do pessoal da minha casa, por mais que minha família seja inteira atleticana. Então, a minha ida no estádio ela veio bem recente por meio de um outro coletivo que eu faço parte, que é a Grupa. Então, a Grupa foram as primeiras companhias que eu tive para passar aí no estádio e tudo mais. A primeira vez que eu fui foi no Mineirão. E a Grupa é um coletivo feminista, né? Só para contextualizar quem não conhece, a Grupa é um coletivo feminista de torcedoras do Galo. E foi com a Grupa que eu passei a frequentar o estádio ativamente, mas minha paixão pelo Galo vem desde sempre, desde pequena. Sempre acompanhei pela televisão, pela forma como eu podia. E aí, a mais recente, deve ter uns 3 anos, assim, eu passei ativamente a ir ao estádio.
E aí, a Resistência, conheci ela, infelizmente, num contexto de pandemia. Nossa torcida ela vai fazer 2 anos, mês que vem, dia 11 do mês que vem, nós fazemos 2 anos. Então, uma torcida recente, querendo ou não, e a gente foi criando corpo e crescendo realmente no contexto da pandemia. Então, o estopim da nossa criação foi mediante um episódio de racismo que aconteceu no estádio, por parte de um torcedor com segurança, não sei quem se recorda desse episódio, que foi o episódio que o Galo se posicionou de uma forma, assim, muito insuficiente, muito pobre, muito medíocre mesmo. E, além disso, paralelo a isso, tem todo o contexto político-social, a ascensão dos governos de direita e extrema-direita, e isso tudo culminou na criação e no crescimento da resistência alvinegra aí ao longo do tempo. A Resistência, a gente é torcida organizada mesmo, né? Diferente da Grupa, que é coletivo, do Galo Antifa, que é coletivo, nós temos o intuito de ser uma torcida organizada, de presença também nas ruas, mas também nos estádios, quando for possível, quando for seguro, enfim, essa é uma outra discussão também, mas que pretende ter presença nos estádios. A gente está finalizando o nosso registro de TO agora, né, juntar todos os processos burocráticos e tudo mais, esse processo está sendo finalizado agora, então a gente tem esse caráter mesmo de torcida organizada antifascista do Galo. Legal. E Túlio, conte-nos um pouco mais. Então, pessoal, boa noite. Meu nome é Túlio Lopes, sou professor e torcedor do América desde cedo, né? Meu pai é americano, alguns tios também, muitos colegas. Então, frequentando Independência Antigo, somente na Ismênia, depois da juventude ali na Pitangui, junto com as torcidas do América, né? E gosto muito do América, não é mequinha, é o decacampeão, estamos na Série A do Campeonato Brasileiro, buscando aí uma vaga na Sul-Americana, né, pretensões modestas, mas é um time que tem tradição, que tem uma torcida de esquerda muito forte, né, muita gente de esquerda que torce para o América, apesar de também ter o Eduardo Azeredo, Milton Cardoso, Tancredo Neves, temos aí o próprio Nilmário Miranda e outros torcedores ilustres do campo da esquerda. A torcida Resistência Americana hoje é um movimento que congrega integrantes de diversas torcidas, né, seja da Barra Una, seja do Grêmio Recreativo Vale Verde, seja da Seita Verde, seja da torcida desorganizada Avacoelhada, pessoas de várias torcidas, a torcida do América é pequena, todos sabem, e que resolveram juntar para defender algumas posições importantes, principalmente aí por volta de 2016, no contexto do golpe. A Resistência levantou diversas bandeiras, né? Famosa a nossa bandeira com o presidente Lula, né? Com a camisa do América, uma vez que o Lula jogou a camisa do América e virou símbolo também, uma das bandeiras da Resistência. Também temos a bandeira da Barriere, e no passado a torcida do América levantava também a bandeira da Palestina, o que causava bastante tensão dentro da torcida do América. Mas é um movimento que está crescendo, né? Pessoas de diversos partidos políticos, PDT, PCB, PT, que colam também com a resistência americana, e nós estamos numa fase de discussão, porque há uma demanda de se tornar uma torcida organizada, tendo em vista os limites das outras torcidas organizadas do próprio clube, né, e principalmente na discussão antifascista, na discussão sobre a democracia no próprio clube, no América, e nós estamos buscando uma participação mais efetiva. O resultado disso foi a última eleição para o Conselho Deliberativo do América. Nós apoiamos também uma chapa, perdemos feio, né? 21%, mas buscando essa participação. E, na medida das possibilidades, a participação também nas manifestações, né? E articulação com outras torcidas, com a TAL, Torcidas Antifascistas Unidas do Brasil. A Resistência vem se apresentando. É o único movimento, né, antifascista do América. Nós conseguimos essa unidade, principalmente com essa estratégia de respeitar a participação de cada um na sua torcida, que já é historicamente vinculado. Então, um pouco isso, saudações americanas e antifascista. Parabéns aí para a Grupa, um ótimo trabalho que vem sendo desenvolvido, né? Resistência Azul Popular, parceira de luta também
né? Uma torcida bem organizada aí, sempre presente nas manifestações. E parabéns para o Getú, o Gefute, né? Uma grande, eu sempre coloco o T, mas uma referência importante também. Obrigada. Então, como que... Legal, só para situar aí que eu me perdi um pouco. A Resistência Alvinegra tem uns 2 anos de existência, então, não é isso, Vitória, que você disse? A Resistência Azul Popular é um pouco mais antiga, né, Cris? A Resistência, ela é do início, a gente começou a se reunir no início de 2015, mas a gente considera a data de fundação, inclusive acabamos de fazer aniversário, 9/8/2015. Então, a gente já está com 6 anos, né? 6 anos. E a Resistência Americana? Desde 2016, né, o pessoal se reúne, mas precisamos organizar muito ainda. Precisamos organizar muito a resistência americana. Sim, já que você tocou nesse ponto da organização, a gente queria saber um pouco, aí pode continuar com tudo, então, nesse momento. Como que vocês se organizam enquanto grupo mesmo? Se vocês puderem, né, contar para a gente um pouco, quantas pessoas são, se vocês têm essa noção, né, como que é essa organização? O da resistência americana, né, nós temos uma boa participação em redes sociais, né, principalmente um grupo chama Coelho à Esquerda, né, também tem um América Antifascista. E na parte mais de coordenação, daqueles que tomam mais à frente, né, nós estipulamos um comitê central, né, ali da resistência americana, porque as pessoas mais ativas, né, que estão aí nas redes sociais, participando dos debates, né, e isso vem funcionando nas redes sociais. Agora, a presença, né, como eu coloquei, normalmente no estádio, né, temos uma turma que fica ali com a Vale Verde, com a Seita Verde, 2 torcidas que ficam ali no Portão 3 do América, e uma parte que fica ali na Barra Una, que é a parte de trás do gol no Portão 6 do Independência, sempre discutindo as questões e levantando algumas bandeiras, né? Como eu coloquei a bandeira do Lula, a bandeira da Marielle, que são importantes. Nós vamos ter uma plenária agora, e ficou para agosto, né? Dia 30 de agosto, segunda-feira, semana que vem, para a gente estar discutindo alguns rumos aí da resistência. Mas a articulação principalmente de redes sociais e presença no estádio, né, junto com as outras torcidas do América. A opção inicial foi para não chocar com as outras torcidas. As torcidas do América são pequenas, né, em torno de 65 integrantes, aí num dos grupos nosso, né, mas podemos colocar aí que tem uns 20, 30 integrantes ativos mesmo, aqueles que estão presentes, que tem a camisa, que veste a camisa, levanta a bandeira da resistência americana. Sim, Vitória, e como que é a organização na Resistência Alvinegra? Então, em questão numérica de número de membros total, a gente tem no grupão geral do WhatsApp entre 150 e 200 membros, eu não vou saber de cabeça, mas tem bastante gente. E aí agora a gente tem o esquema de associação, né, que é uma das coisas que tange a torcida organizada. E aí a gente está com 70 e poucos associados até então, mais ou menos. Existe um número mínimo de torcedores associados que você tem que ter para se registrar como torcida organizada, que é 50, e agora a gente já tem esse número mínimo e continuamos crescendo. A gente tem alguns núcleos de organização, então a gente tem o marketing e comunicação, que é um grupo, por exemplo, composto por mim, mais 3 pessoas, que a gente cuida do gerenciamento de redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram e tudo mais. Aí a gente tenta ir lá postando conteúdo, né? Tanto referente ao Galo, tanto referente à temática político-social, comunicando sobre os atos que a gente participa, que as outras organizações aqui participam junto com a gente, compondo o Bloco Antifa aí, comunicando sobre jogos, enfim, essa parte, fazendo lives também com algumas personalidades e tal. Temos um grupo do conselho, composto por algumas pessoas também, que, né, foram demonstrando mais interesse de participar ativamente e tudo mais. Hoje em dia, se alguém for entrar no conselho, nós discutimos a participação daquela pessoa, a gente faz uma votação e a pessoa pode ingressar.
mas é quem demonstrar interesse mesmo de participar, de somar com a gente. Existe um registro oficial desse conselho que é feito para fazer o registro da torcida organizada, cada um com a sua função bonitinho, que é preciso para o documento, mas todo mundo participa ativamente de tudo, né? Então, a gente tem as pessoas mais responsáveis pelos materiais também, pela nossa venda de material, para a gente ter o dinheiro para a gente produzir nossas bandeiras e tudo mais, que aí são as nossas camisas, copos, chaveiro, enfim, que é responsável pela venda dos nossos produtos. Tem uma parte do pessoal que é mais responsável pelas nossas ações sociais, então, de coordenando, recolhendo doação, essa parte assim, das ações sociais também. E acho que basicamente é isso. E aí, em termos de organização também, a gente busca fazer reuniões periódicas. Então, agora o nosso objetivo é fazer pelo menos uma reunião por mês e tentar manter sempre no mesmo dia, para todo mundo já se organizar para esse dia fazer parte da reunião, para a gente debater nas pautas, tanto o que o conselho precisa comunicar para a torcida, tanto o que todos os membros têm a trazer para a gente ir discutindo e alinhando as pautas. Legal. E lá na Resistência Azul Popular, na RAP ou na REP, Cris? É RAP ou REP que vocês falam? Eu falo rap, mas tem gente que diz rap também, tá tudo bem. Então, a gente tem um grupo mais orgânico, né, que participa mais frequentemente das ações, da organização, comunicação. É um grupo que deve ter hoje umas 15 pessoas, mais ou menos, umas 15, 20 pessoas no máximo. E a gente tem um grupo amplo, que é um grupo que deve ter hoje umas 200 e poucas pessoas, um grupo de WhatsApp. Tem o grupo do Facebook também, mas o grupo do WhatsApp acaba sendo mais ativo, né? Que são pessoas que curtem a resistência, são pessoas que estão no campo progressista, que curtem, né, que são torcedores do Cruzeiro, do campo progressista, e tem esse grupo amplo lá. E esse grupo orgânico é um grupo mais organizativo, né, que é o grupo que organiza os GTs, algumas frentes. A gente tem uma luta que é para a gente já uma luta histórica mesmo pela democratização do clube, né, e participando e puxando, inclusive, algumas frentes, junto com outras torcidas do Cruzeiro também, que não necessariamente estão nesse campo progressista, algumas flertam ali, mas nem, né, não se identificam como antifascista ou uma torcida de esquerda, né? Então, a gente já puxou alguns movimentos, um seminário nacional sobre democratização do futebol também. Então, a gente tem essa linha, essa frente, né, que é pela democratização do clube. A gente tem uma frente que agora, por conta da pandemia, está parada, né, que é a frente do Mineirão, de organizar essa ida aos estádios. Diferente da Resistência, Alvinegra, a gente não optou por não fazer o registro como torcida organizada, assim. É uma discussão também que sempre que volta para a gente, né? Por enquanto, essa opção inclusive, de ser contrário a essa necessidade desse registro, sabe? Para se reconhecer e poder entrar no estádio com material, por exemplo. A gente tem uma discussão acerca disso, mas entende também que a gente precisa participar e entrar com esses materiais de alguma forma, e, por exemplo, no Mineirão, esse é o jeito de entrar com material. Então, para a gente entrar, a gente acaba tendo parcerias com outras torcidas que entram para a gente com material. A gente tem uma frente de comunicação também. A Resistência tem um engajamento grande assim nas redes sociais, participou de movimentações importantes assim, né, nas redes sociais e até fora das redes sociais, nessa comunicação offline também, de distribuição de panfleto, de mobilização na porta de estádio, nos próprios atos também, né? Acaba que esse trabalho de diálogo nos atos também é um trabalho de comunicação e de mobilização. E a gente tem um grupo feminista também, que é o Maria Tostão, que não posso dizer que é uma frente, um GT é um coletivo dentro da Resistência Azul Popular feminista das mulheres. E aí,
A gente se organiza também nos reunindo periodicamente, assim, a gente tem reuniões constantes. A gente tem sempre uma reunião, talvez semestral, às vezes anual, para fazer uma avaliação, né, de como foi o ano, de como as coisas estão acontecendo. Esse grupo organizativo mais orgânico, né, ele é horizontalizado, as decisões são horizontalizadas, ninguém tem mais peso do que o outro, as questões são resolvidas ali no âmbito da reunião, inclusive quem chegar para a reunião, mesmo não sendo do grupo orgânico, vai participando da reunião também, ele vai ter o mesmo peso decisório ali naquele momento, e é assim que a gente se organiza. Em relação à verba, né, acho interessante a Vitória falou, de grana, né, como uma torcida anticapitalista, essa é sempre uma questão para a gente, assim, e a gente opta por sempre produzir materiais que sejam acessíveis e que tenham significado para além do produto, né? Não só uma camisa, mas uma camisa que traga alguma imagem, que seja acessível para que as pessoas possam também ter a camisa, e elas são totalmente revertidas para a torcida. O lucro básico ali que a gente tem nesses materiais são revertidos para bandeiras, para ações sociais. Então, recentemente, a gente entregou mais de 500 máscaras PFF2 aí, entregamos nos atos, compartilhamos com o pessoal da Rasta também, outra torcida do Cruzeiro, que é uma parceira nossa. Enfim, então a gente tem atuado nessa coisa da venda dos materiais, muito ligada a que ela proporcione a atuação da torcida em si, e não gerando um lucro para a torcida, né? Legal, obrigada, Cris. E aí, assim, obviamente vocês estão trazendo elementos disso que eu vou perguntar agora, mas como os três grupos são muito marcados por essa luta antifascista, né? Então, pelo que vocês estão dizendo. Mas mais diretamente, o que é essa luta para vocês? Assim, o que caracteriza a luta antifascista para vocês? Se a Vitória quiser começar. Então, é até difícil definir assim, o que é essa luta, né? Mas eu acho que no contexto que a gente está atrelando a questão do futebol, a questão político-social. Acho que essas coisas entra bem nessa pauta do se misturar, né? Como essas coisas literalmente se misturam no contexto da nossa luta, dos torcedores organizados. Então, assim, o futebol, ele acaba refletindo muito as opressões e as mazelas do sistema capitalista que a gente está inserido. Então, muito do que a gente tem das problemáticas do capitalismo e tudo mais, a gente vê isso refletido no futebol. Então, por exemplo, a questão da democratização dos estádios, como já foi abordado aqui pelos camaradas e tudo mais, do acesso, da periferia estar ali, das minorias terem o pleno acesso, se sentindo seguros, se sentindo acolhidos, se sentindo abraçados, as questões que tangem a acessibilidade das pessoas com deficiência. Então, isso tudo, a luta antifascista é como se fosse um termo guarda-chuva para todas essas questões que a gente aborda dentro e fora dos estádios, assim. Então, eu acho que é isso. Baseado nos pilares de ser contra esse futebol moderno, elitista, que é reflexo desse sistema que a gente está vivendo agora, e é contra todos esses tipos de opressões que a gente luta, assim. Eu acho que é isso. E a gente vai atuar nessa luta tanto dentro quanto fora dos estádios, né? Agora a gente está limitado em relação à pandemia, e a gente também tem os atos de rua, que todas as organizações aqui estão sempre presentes também, onde a gente luta para levar esse movimento para a rua, pelo povo e para o povo, que é até um lema nosso. Então, feito pelo povo, por todos nós que estamos aqui compondo, e para o povo, para a gente levar esse debate para o povo mesmo, e é esse povo que a gente quer lá dentro dos estádios. Então, essa circularidade aí. Obrigada, Vitória. Túlio. Dois elementos. Primeiro, o contexto histórico que nós vivenciamos, né, principalmente a conjuntura marcada pela ascensão da ultradireita, né, com visões e ameaçando as instituições democráticas, as liberdades democráticas,
faz ressurgir no campo da esquerda, no campo progressista, essa articulação das lutas antifascistas, né, que é a manifestação do fascismo cotidianamente, aí representada principalmente por esse governo, mas que vem também no contexto de golpe aqui em nosso país e também de avanço da direita, né, essa agenda neoliberal muito forte, esse autoritarismo, criminalização dos movimentos sociais, tentativa de proibição do comunismo, judicialização das lutas da classe trabalhadora, como as greves, né, aí mostra todo o apoio e solidariedade aos trabalhadores e trabalhadoras da educação, Sindiúte, que não conseguiu fazer a greve em função de decisão do Tribunal de Justiça e a pressão do governo Zema. Mas a pauta específica nas arquibancadas e fora dela, que traz as torcidas, esse movimento é muito importante, contra o racismo, o machismo, a xenofobia, a homofobia, na arquibancada e fora dela. Este é um propósito muito importante. E, pessoal, quem frequenta a arquibancada de clube de futebol desde criança sabe como que essa luta é difícil. Boa parte das letras, das músicas, dos cantos, né? Nós somos educados desde pequenininho a cantar determinadas coisas, né? A relação, por exemplo, que eu escutei desde criança, né? Relação ao torcedor Atlético e do Cruzeiro, é aquilo que é muito comum aí, né? Não vou repetir aqui, mas que todo mundo sabe, né? Aquelas associações negativas de uma questão que às vezes não é, né? Que eu acho que é a parte da diversidade, que é a questão, né, da presença do povo negro nos estádios, mas que tem conotações muito ruins. A torcida do América, nós acabamos fazendo muita autocrítica dessa questão e superando, a partir do momento em que há uma rejeição por parte até de vários torcedores e torcedoras de não cantar determinadas músicas, de parar com determinados xingamentos. Isso é um avanço que vem sendo trabalhado, um processo de educação, um processo pedagógico muito importante das torcidas. E nós participamos, né, até dos grupos nas redes sociais. É interessante que no grupo ligado às torcidas progressistas, principalmente do Coelhão à esquerda, do América Antifa, não tem determinadas posturas que nos outros grupos são muito comuns, principalmente de xingamento relacionado ao machismo, relacionado à homofobia, muito comum nas torcidas organizadas. Eu acho que, e nas arquibancadas, eu acho que aos poucos estamos quebrando algumas questões, isso é muito importante. Então, ser antifascista, eu acho que tem esse elemento conjuntural e tem essas pautas da luta contra a exploração e contra as opressões, que são muito importantes, e podemos avançar também nas arquibancadas. Obrigada, Túlio. Cris? Bom, eu estava aqui pensando, né, que a gente se coloca como uma torcida antifascista e anticapitalista, né? É aquela pergunta, né, o que vem primeiro, se é o ovo ou a galinha? Então, para a gente é indissociável fazer uma luta antifascista e ela não ser anticapitalista, ou fazer uma luta anticapitalista e ela não ser antifascista, né? Então, como Túlio e Vitória bem frisaram aí, acho que existem alguns temas que devem ser norteadores, assim, para uma torcida antifascista, né? Então, é a luta contra a xenofobia, o machismo, a homofobia, democratização deve ser um norte também, né? Para a torcida antifascista, entender o futebol, né? Não como um negócio, né? A gente entende que nós somos torcedores, nós não somos clientes. Então, inclusive, lutar contra essa tendência, né, de cada vez mais querer tratar o torcedor como cliente. A gente não é cartão, a gente não é número de cartão de sócio-torcedor. A gente é cliente que vai para o estádio, que tem uma questão cultural, afetuosa, que tem uma questão ali ideológica também, em ser torcedor daquele time, né, em participar de determinadas torcidas. Então, acho que isso tudo está dentro desse caldeirão aí do que é ser uma torcida antifascista, né? E aí eu acho que importante falar que guerra aos senhores, paz entre nós. Nós adoramos o clubismo, eu adoro quando o Túlio começa
cantando o hino do Cruzeiro, a gente estava aqui antes de começar, né? Eu falei que, do América, quer dizer, eu falei que ia cantar o do Cruzeiro, e aí ele provocou falando que eles estão na Série A. Eu acho que é isso, eu acho que o clubismo ele tem que ser mantido, mas o outro torcedor, ele não é esse torcedor, ele não é nosso inimigo. Nossos inimigos são outros. Nós somos rivais, sabe? O clubismo está aí e a gente adora o clubismo, mas é guerra aos senhores. Obrigada, Cris. Você acabou de antecipar a próxima questão que a gente tinha aqui, o próximo grande tema que a gente tinha separado, que era justamente essa questão das rivalidades. Mas aí eu já vi que tem uma pergunta, uma questão da Mariana Mandelli que casa um pouco com isso, né? Vocês trouxeram já um pouco de como vocês estabelecem essas relações com outras torcidas do próprio clube de vocês, as parcerias, mas em relação às hostilidades, né? Assim, como que é existem relações que não são tão boas assim entre as torcidas do próprio clube e vocês, né? E como que é essa questão da rivalidade? A Cris já falou um pouco disso. Se você quiser continuar respondendo, Cris, e complementar, depois a gente ouve a Vitória e o Túlio. Joia. Eu acho que da rivalidade é isso. Eu acho a rivalidade saudável, eu acho o clubismo saudável. Eu acho que a gente tem mais que continuar, isso dá graça ao futebol, essa disputa, e nada contra, inclusive super favorável. Mas não nos entendendo como inimigos, ainda mais como torcidas antifascistas aqui, e de verdade nem com outras torcidas, sabe? Assim, é claro que lidar com a torcida do nosso clube às vezes é mais fácil, mas também a gente tem essas questões para serem colocadas, né? A gente tem visto aí uma movimentação de torcidas de direita crescendo em todos os clubes, inclusive na torcida do Cruzeiro também, né? Nem vou dizer crescendo, mas estão aí aparecendo. O que eu acho totalmente contrário à história, por exemplo, do Cruzeiro, que é um clube que vem das massas também, que vem do operariado, que vem dos imigrantes, então é totalmente contrário à história do clube. Bom, e em relação à relação com outras torcidas, eu vou te dizer que a gente ainda não teve um embate, não teve pista, né? Não tivemos um embate mais intenso, assim. A gente tem discordâncias, sim. Já nos apresentaram algumas discordâncias, mas a gente ainda não teve um embate, assim, de pista. Espero que a gente não tenha, porque não é esse nosso objetivo. E aí, mas eu gostaria mais de falar, talvez, das parcerias. A gente tem uma relação na construção do Cruzeiro Democrático. Quando a gente fez o seminário, final de 2017, se eu não me engano, a gente, por exemplo, recebeu o pessoal da Máfia Azul, o pessoal da Pavilhão, a gente já fez reunião na sede da Pavilhão, o pessoal da Rasta são super parceiros nossos, outras torcidas antifas também, já colaram em eventos que a gente organizou. Então, assim, eu acho que o mais importante nesse momento é focar nas parcerias e nessas construções que a gente precisa fazer diante desse cenário cruel que a gente tem aí agora e que a tendência é piorar. Mas a gente tem que estar na luta e tem que estar firmando essas parcerias para a luta crescer, para engrossar o caldo. Legal, obrigada. Vitória. Então, gostaria de falar também, assim como a Cris falou, que, né, o Galo tem a sua história, é um time de massa, sempre foi um time do povo, é o Galo de Reinaldo, temos toda essa história aí trazendo essa luta e tudo mais. Então, assim, realmente a gente não tem uma torcida de direita do Galo, torcida tal de direita que é do Galo, mas nós temos o terrível torcedor médio branco do Galo, que é uma galera que sempre se opõe a gente ferrenhamente, seja a Grupa, ou seja a Resistência Alvinegra, que está sempre lá apoiando esse projeto de clube empresa, que fala que não mistura
política e futebol, mas está sempre fechado com a direita da forma que eles precisam, passam pano para tudo, apoiam tudo. Então, assim, apesar da gente não ter uma organização de direita que se opõe a gente, nós temos essas camadas que estão sempre ali criticando, alfinetando, mas enfim. Por parte das torcidas em si, nós já tivemos experiências dos dois lados, negativas e positivas. Então, já aconteceu da gente ser hostilizada em situação de colocar material no estádio, inclusive quando mulheres foram colocar material no estádio, de terem sido, né, agora no contexto da pandemia, né, que as torcidas vão lá, colocam o material e só. Já foram hostilizadas, e, enfim, situações super chatas, já tivemos situações super positivas. Então, desenvolver ação social com outras torcidas, desenvolver ação social com a Galocura lá do Barreiro, enfim. Igual já foi comentado aqui, é importante ressaltar que a Resistência tem membros de vários coletivos, de vários movimentos sociais, de várias torcidas. Então, a grande maioria dos membros tem vivência de torcida desde pequenininho, vindo das torcidas tradicionais que tem no Galo. É Galocura, é Fúria, são diversas torcidas que estão ali compondo com a gente e que tanto pessoas que não fazem parte mais, como fazem parte e colocam os dois movimentos simultaneamente, e enfim, eu já fiz parte da Galocura também, da Galocura feminina aqui do meu bairro. Então, assim, isso, a gente entende muito a importância do diálogo, e o diálogo, quando ele é possível, quando ele é respeitoso, ele tem que acontecer, porque as torcidas, até mesmo as pessoas dentro dessas torcidas tradicionais, que não conversam com os nossos ideais antifascistas e de esquerda, elas têm que entender que essa elitização do futebol quer fechar a porta para todos nós. Então, não é só para a torcida antifascista. Então, na verdade, está todo mundo no mesmo bloco, mesmo que às vezes eles enxerguem a gente como inimigo. Não, é o mesmo interesse. A gente quer democratizar, a gente quer participação de todo mundo. A gente sempre vê episódios aí de demonização de torcida organizada na mídia, enfim. E a gente também não quer isso. Então, a gente tem que fazer as pessoas enxergarem esse lado, assim, que está todo mundo no mesmo barco. Não é uma coisa oposta, só porque eles não são antifascistas também, enfim. Então, a gente já teve experiência dos dois lados, positivas e negativas, mas a gente está sempre buscando o diálogo quando possível e quando respeitoso, enfim. Obrigada, Vitória. E Túlio? Então, primeiro, tem uma questão que é a violência entre as torcidas, que é muito forte. A torcida do América não é fácil, principalmente quando nós jogávamos, né, no Mineirão, quando tem jogo da América, por exemplo, e Atlético no Mineirão, já tive oportunidade de sair correndo e corri, porque eu não achava um americano. O América tinha empatado com o Atlético 1-1 no último jogo antes da reforma do Mineirão. Deixei meu carro atrás do Mineirinho, na ida, né? Fui sem camisa, porque passei pela torcida do Atlético. Na volta, coloquei a camisa, o América jogou bem, merecia ganhar. Aí, torcida do Atlético correndo atrás, porque eu era americano, queria bater de tudo quanto é jeito. Eu só sei que alguém me agarrou lá, um amigo me encontrou e evitou que eu fosse lixado lá para a torcida do Atlético. Depois, quando nós vencemos o Atlético naquele jogo no Campeonato Mineiro 2016, torcida do América presente ali, forte, comemorando o título, demoramos quase 2 horas para sair do Mineirão. Essa violência é muito comum. E o que é mais interessante no movimento das torcidas antifascistas? Quando você vê setores da torcida do Palmeiras e do Corinthians movimentando junto, levantando bandeiras juntos na Avenida Paulista, torcida do Flamengo, Fluminense, Vasco, Botafogo, manifestando junto com a torcida do América, do Bangu, aqui em BH, na Praça dos Bandeirantes, como foi ano passado, as torcidas, junto também o pessoal da Antifa 82, torcida do Corinthians aqui, Resistência Atleticana, torcida do Cruzeiro, todo mundo junto ali, defendendo a mesma pauta, depois junto com o movimento também hip hop, Djonga colou também uma manifestação importante aqui em BH. Isso é extraordinário, gente. Isso é extraordinário. Isso é muito importante, tem que ficar, porque essa violência entre as torcidas é um dos elementos do fascismo cotidiano, da barbárie, que tem nada a ver com o futebol e com a nossa luta. Da torcida do América, teve os embates, né? Eu já mencionei aqui, por exemplo, a bandeira do Lula. A bandeira do Lula não foi muito bem aceita por boa parte dos torcedores, que falam que não tem nada a ver com política, que são partidários, mas
boa parte deles ali tem uma visão um pouco mais conservadora, digamos. A bandeira da Marielle não, foi hasteada e não teve tanto problema numa primeira vez, né? Depois eles perceberam o que significava Marielle, aí a própria diretoria mandou cortar. Mas essa luta é muito importante, eu acho que esse movimento das torcidas antifascistas ele é essencial, que as torcidas organizadas surgiram num contexto, né, de redemocratização, isso foi importante, né, que ganharam impulso, mas a violência não faz parte, né, da luta da classe trabalhadora, né? Paz entre nós aqui, muita luta de classes, né? Acho que precisamos avançar na luta de classes, intensificar, mas essa paz está sendo muito interessante, parar com essa violência absurda dentro do estádio, dentro das próprias torcidas brigando. Isso é muito ruim, é traumático para quem gosta de futebol, quem quer ir ao estádio com seus familiares, com seus colegas, e por aí vai. Obrigada, Túlio. E o Jonas Pernes colocou uma pergunta aqui no chat que eu já vou puxar e juntar com uma outra questão que a gente tem aqui. Como que é a relação de vocês com as torcidas do interior, né? Ainda dentro desse ponto das relações, e se vocês também têm relações com torcidas de outros países. Aí eu acho que se a Vitória quiser ir para a gente mudar um pouco as vozes, dar uma dinamizada. Então, em relação ao pessoal do interior, a gente não tem muito contato com torcidas do interior em si, mas é um interesse nosso criar núcleos no interior, porque a gente tem torcedores, nem só de Minas, né, mas tem muita gente do interior de Minas e tudo mais, que quando tiver uma volta plena aos estádios, nem sempre esse pessoal vai poder estar aqui com a gente e tudo mais, então a gente quer ir formando esses núcleos, onde a gente tiver gente interessada, para a gente ir compondo a torcida também no interior e tudo mais. E quanto a torcidas de fora, a gente já teve alguns mínimos contatos com torcidas da América Latina, e tem um movimento antifascista super bacana, um movimento de esquerda super bacana, mas por Instagram mesmo, por redes sociais, já divulgaram a gente, vice-versa, mas nesse sentido, assim. Bacana. Cris? A gente já chegou até no grupo orgânico, pessoas que moravam no interior, né? Mas realmente a grande maioria é de Belo Horizonte ainda. Tem algumas pessoas do grupo amplo também que participam que são do interior, que participam desse grupo amplo. Hoje no grupo organizativo, eu acho mais orgânico, eu acho que a gente não tem, acho que tem uma pessoa só do interior, o restante não, e no amplo tem algumas outras pessoas. No exterior a gente chegou a ter também, mas é sempre assim, não vou dizer que é uma base que a gente tem lá fora, não seria uma verdade. Mas a gente está sempre enviando, quando a gente faz camisas assim, a gente vê que a gente já enviou camisa para o Amazonas, para o interior a gente envia muita camisa também, principalmente na região do Jequitinhonha, região central, a gente envia região de Viçosa ali também. Então, a gente tem essa relação não tão próxima, a gente sabe que tem algumas pessoas que estão com a gente na luta, no ideal. Túlio. A torcida do América, ela é pequena, mas na torcida Resistência nós temos pessoas aí de Sete Lagoas, temos pessoas de Montes Claros, tem o pessoal de Contagem, tem o pessoal de Brasília também, que cola, apoia o movimento. Né? O companheiro colocou aqui no chat, eu não posso deixar de falar, e são umas polêmicas muito importantes. A questão de briga da torcida do América, torcida do Cruzeiro Independência, principalmente ali atrás do gol, no Portão 6. Portão 6 foi uma vitória da torcida, que nós conseguimos aí o ingresso a R$10. R$10. E é da torcida do América. Eu acho que, assim, se um torcedor de um outro time que está ali disputando com a América vai na torcida do América, começa a comemorar, usa camisa, começa a provocar, aí eu acho que é falta de respeito. Já segurei muita gente ali que queria descer a porrada nos torcedores. Eu falei assim, não façam isso, não é por aí, mas nós convidamos para se retirar. Não faz sentido estar ali brigando no meio de um clássico, sai o gol do Cruzeiro lá,
a pessoa levanta a camisa ou começa a comemorar no meio da torcida do América. Eu acho que nós ainda não evoluímos para ter torcidas mistas, né, essa harmonia, como já foi no passado, nos estádios. Né, o próprio Independência hoje não permite isso. Né, o Independência você tem os setores bem delineados ali. Isso é uma situação que está colocada, mas eu acho que é importante ter o respeito com as torcidas. Não quer dizer que a torcida do América é menor, que pode ser desrespeitada. Inclusive, quando tem, por exemplo, invasão de torcidas organizadas do Cruzeiro, não, nenhuma que a Cris citou, né, mas algumas que tentam invadir o território ali da torcida do América e batendo. A torcida do América tem muitos idosos, né, muitas crianças que vão no jogo do América, então não é muito agradável, não. Eu não quero generalizar a torcida do Cruzeiro e do Atlético com violência, não, mas tem essa violência nas torcidas que a gente tem que levar em consideração até para a gente identificar esse problema e superar dialeticamente essa contradição que existe nas torcidas também. Foi mal, eu acabei não resistindo. Só posso entrar nesse debate aqui rapidinho, Marina? Um segundo? Ué, já entrou, né, Fábio? Vai lá. Não, é porque eu tô sem câmera aqui, tô com um problema na câmera, mas boa noite aí. Ô Túlio, é porque eu tô te falando desse fato que aconteceu, porque eu fui por muito tempo da Máfia Azul e nesse jogo especificamente, eu estava em uma das frentes de uma da parte da torcida, né? E aí a gente estava notando porque assim, nesse dia o ingresso para a torcida do Cruzeiro estava R$80, no setor ali de cima, né? Do visitante do Independência. E a gente adquiriu o ingresso, né? Por R$40 pela metade do preço. Não, o Cruzeiro não dava ingresso para a torcida, a gente adquiriu pela metade do preço, e a gente estava notando que alguns torcedores do Cruzeiro estavam sendo agredidos na arquibancada ali atrás do gol, onde fica a Barra Una. Eu não sei se o seu movimento fica lá, mas é onde fica a Barra Una, e eu tenho até um amigo da Barra Una que eu até mandei mensagem para ele no meio do jogo, perguntando para ele e tal, só que acabou que ele não chegou a me responder ali no momento, né? E aí começou um burburinho entre os integrantes da Máfia Azul que eles iam invadir a parte da torcida do América depois do jogo, por retaliação, né? Qual que é o nome da rua ali? É aquela principal? Pitangui. Aí tem um beco ali, né? Como não tem muito policiamento nos jogos do Cruzeiro e América, né? Em comparação, por exemplo, Cruzeiro e Atlético, aí eu fui um dos que pediu para não acontecer isso, porque realmente a torcida do América não é uma torcida que é uma torcida de briga, assim, entendeu? Então, que a gente chamava como torcida de briga. Para não acontecer, porque achava errado e desnecessário. E justamente concordando com o que você disse, assim. Mas, pelo menos no fato que a gente conseguiu ver lá de cima, o cara estava tipo, sentado normal, como ele estava afastado, ele foi detectado como um torcedor hostil ali, né? Estrangeiro para o momento ali. E aí, quando o América fez o gol, ele não comemorou, então ele já foi detectado como cruzeirense, entendeu? Aí foi esse fato aí que aconteceu. Só pegando como ponto, porque eu acho bem interessante a participação dessas torcidas, né, que vocês basicamente se intitulam como torcidas organizadas, porque já aconteceu muitas vezes da gente estar indo para jogo, Cruzeiro Atlético, e encontrar com gente com camisa da Fúria Alvinegra, por exemplo, ou sei lá, tem uma torcida do Atlético, Dragões da FAO. E os próprios integrantes da Máfia Azul falaram, não, pode passar aí, pode... Esses caras a gente não quer não, a gente quer loucura, entendeu? Tipo assim, então tem uma separação entre os torcedores que querem um confronto físico e corporal ali, não só... Porque assim, às vezes dá a entender que o torcedor que briga é um animal, que não consegue separar o torcedor adversário, que vai, qualquer um que tem camisa do Atlético, ele vai, por exemplo, minha mãe é atleticana doente, e já aconteceu de eu passar com ela, com a diretoria da Máfia Azul, para levar ela lá no setor do Mineirinho, Cruzeiro Atlético, 10%, porque ela conseguiu parar com os meus amigos só no Carrefour, e ela não foi com outra camisa sem ser do Atlético. A gente levou ela ali por 2 quilômetros com a camisa do Atlético. Então, assim, não tem essa separação, só porque às vezes parece que o torcedor que briga
é um animal, assim, né? Ele não consegue distinguir muito bem sobre as situações, e qualquer um que aparecer na frente, se a Luísa aparecer na minha frente, eu vou querer agredir ela porque ela está com uma camisa do Atlético, e não é isso que acontece, basicamente. Legal, Fábio. Enfim, já já a gente abre também para mais... Túlio, você quer comentar alguma coisa ainda? Eu vi que você estava falando aí, mas seu microfone estava fechado. Só sei que é o seguinte, não é fácil controlar a turma, e vamos precisar avançar muito nessa questão da convivência. Por isso que eu sublinho a importância das torcidas antifascistas, quebram muito isso, né? Mas ainda tem muita rivalidade, violência muito forte, e tem essa contradição mesmo do preço do ingresso. O preço do ingresso, 40, 80 reais, 100 reais, isso é um absurdo, isso é um absurdo. Acho que é um avanço quando nós lutamos pela redução do ingresso, pela participação ali das torcidas, e também, né, eu acho que é um processo que a Resistência Azul Popular, eu já vi o André Bueno colocando muito isso, a necessidade de a gente pensar a participação na vida do clube, uma democratização maior na vida do clube, que isso infelizmente não ocorre. Eu acho que tem alguns movimentos importantes aí pelo Brasil, e que é interessante que uma das principais pautas, quando os integrantes das torcidas estão fazendo parte ali do conselho ou da diretoria, é colocar o ingresso mais acessível para garantir a presença do público nos estádios, porque uma parte aí que pensa a elite do futebol, pensa futebol moderno aí de uma forma bastante vinculada à perspectiva do mercado mesmo, né? E como vocês colocaram, o torcedor passa a ser praticamente um cliente. Não é essa a relação. Precisamos estar presente na vida, nas arquibancadas e nas lutas concretas da classe trabalhadora. Queria só levantar um ponto. Que eu acho importante também a gente tomar muito cuidado para não cair num discurso fácil de criminalização das torcidas, sabe? É muito fácil a gente, como torcida antifa, às vezes, se colocar, às vezes, como a torcida iluminada, sabe? E, às vezes, não entendendo também que a própria reação violenta de algumas torcidas é fruto do próprio capitalismo, é produto do capitalismo, e eu acho que são camadas ali que a gente precisa analisar com muito cuidado, ter com muito cuidado essa nossa tratativa e não engrossar o discurso da criminalização das torcidas organizadas. E até quando a gente se coloca como torcida também, eu acho que politicamente é importante que a gente se coloque como torcida, sabe? Reafirmando que torcidas são diversas e que a gente precisa aprofundar essa discussão, ao invés de torná-la mais rasa, né? A gente precisa aprofundar essa discussão de quem são essas pessoas, de como essas torcidas se dão, nos territórios onde essas torcidas são formadas, em que situações que essas torcidas existem, né? Em que situações que elas sobrevivem, em que situações que elas se organizam para ir aos estádios. Então, esse discurso da violência, às vezes, a gente precisa ter bastante cuidado para não cair nesse discurso fácil de dizer torcida organizada, aquela torcida organizada que não é antifascista. Não foi o caso de nenhuma discussão que a gente teve aqui, né, de nenhum de nós, mas é um discurso fácil, às vezes, para a gente, às vezes, fazer, e lá fora as pessoas comprarem, né? Torcida organizada é um bando de gente violenta que vai para... que é um monte de gente fanática, que não pensa e que vai para o estádio para praticar violência. Então, esse cuidado que a gente está tendo aqui de fazer essa discussão, eu acho que é importante, e se entender como torcida organizada e como parte também desse problema e fazer parte também de uma possível solução, né, de uma mobilização entre as torcidas. Vitória, você quer comentar alguma coisa também? Seguimos.
Não, é isso, assim, concordo demais com o que a Cris falou, com o que o Túlio falou. Um dos nossos intuitos de sermos torcida organizada, registrada mesmo, isso vai nos levar a ter uma certa relação com o clube. Até alguém perguntou ali de relação com o clube, né? Essa relação ainda não existe, mas é um intuito nosso ter essa relação, porque é justamente isso, assim, por mais que que já tenhamos tido experiências negativas com outras torcidas do Galo, que não são favoráveis à nossa existência, nós somos uma torcida também, nós somos uma torcida organizada também, então a gente tem que buscar fugir ao máximo desse discurso da criminalização e tudo mais. Inclusive, já aconteceu de dentro da nossa torcida, pessoas que não tinham nenhuma vivência de torcida antes e tudo mais, que estavam se organizando coletivamente pela primeira vez em prol do Galo, ter esse posicionamento muito contrário, muito não, galocura, demonizar mesmo, e é tudo baderneiro, e é tudo isso e tudo aquilo, esse discurso que a gente ouve muito, e a gente pegar as pessoas para desconstruir isso mesmo. Não, pera, tem gente aqui que é da loucura também, e a pessoa está aqui construindo com a gente e tudo mais. A gente estabelece relações mais positivas com algumas regionais, enfim, nesse sentido. Então, a gente tem que fugir mesmo desse discurso da criminalização. Vitória, ainda com você, porque você puxou esse papo, como que é essa relação com a diretoria, né? Você disse que não, que é inexistente, mas eu vou aproveitar para puxar a questão que a Luísa deixou aqui também, né? Tem algumas outras para trás, mas a gente retoma elas. Como que é essa relação com a diretoria e se os resultados esportivos eles interferem nas ações da torcida, né? Se você quiser continuar falando sobre o tema, depois a gente ouve. Então, assim, é isso, né? A gente ainda não tem um contato direto com a diretoria. Esse contato até existe na grupa, né? Eu sempre acabo comentando alguma coisa da grupa, porque não tem jeito de estar na grupa também. Mas, assim, lá na grupa já existe mais esse contato, a gente já conseguiu encontros presenciais com a diretoria, levar nossas pautas e tudo mais, deixando claro que existe uma grande distância entre levar as pautas e as pautas serem realmente ouvidas, mas só de ter esse contato já é um passo gigantesco, né? Então, lá já existe um pouco esse diálogo, e esse é o nosso objetivo com a resistência também, esse diálogo, esse contato vai vir mais mediante o nosso registro mesmo, junto ao Galo, e a gente espera poder construir junto a isso. Sobre a questão dos resultados esportivos impactarem ou não, ainda não aconteceu algum resultado, assim, que tão absurdo que impactasse na gente dessa forma, assim. Fazendo um paralelo com outras torcidas, né, como, por exemplo, a Galocura, que dependendo do resultado já tem umas ações mais veementes, ações presenciais, ações mais assim, ainda não, eu acho que eu nunca nem refleti sobre isso em relação à resistência, mas assim, ainda não aconteceu, ainda não foi necessário, entre aspas, assim. Nós somos todos torcedores apaixonados pelo Galo, é o nosso pilar, somos torcedores organizados acima de, né, paralelamente a sermos Antifa, mas assim, ainda não foi o caso. E também a gente tem a questão de por termos surgido no contexto da pandemia também, mais fortemente, a gente ainda não tem tanto essa atuação de estágio e tudo mais, então acredito que nesse sentido pode ser que algumas coisas ainda mudem, ainda sejam construídas, tenham outros impactos, quando a gente puder ter essa atuação aí. Obrigada. Cris. Com a diretoria mesmo, a gente não tem uma relação nem de abertura de diálogo, assim, não. A gente tem alguns diálogos acontecendo com alguns conselheiros, até porque é uma pauta muito forte dentro da resistência há alguns anos, a democratização do clube, e a democratização do clube, ela passa pelos conselheiros, né? A gente tem algumas estratégias, inclusive, de tentar uma entrada, né, dentro do conselho do clube, e de já ter feito algumas conversas, de convidar para algumas ações. A gente teve uma ação, foi em 2019, Cruzeiros, tem uma confraria ali de conselheiros do Cruzeiro que se reunia sempre às terças, então a gente ia para a porta do clube e fazia um churrasco na rua, assim,
Então, os conselheiros saíam lá em churrasco aberto para todo mundo. Então, aí parava o cara que estava lavando o carro, a torcida, aí passava um conselheiro, a gente chamava para comer um churrasquinho, aí ali a gente conversava um pouco, falava um pouco das nossas pautas. Então, assim, mas ainda a gente não teve nada tão organizado e para dizer assim, fomos recebidos para discutir tal pauta, não. Isso não aconteceu. E os resultados esportivos, eles têm alguma interferência? Não, nenhuma, assim. Não, e olha que se a gente for pegar o momento do Cruzeiro, a gente surge em 2015, e passa aí por 2017, 2018, são anos que o Cruzeiro esteve muito bem. A gente acaba caindo para a Série B, um momento ruim do Cruzeiro agora, dentro de campo. Fora de campo, um momento horroroso. Para mim, entendo, inclusive, que o nosso momento fora de campo ele é pior que o nosso momento dentro de campo, mas a gente não acha que isso não altera ali a participação das pessoas, não. No começo da pandemia, a gente teve um pouco de problema em se reorganizar, em como repensar. A gente sempre se reunia presencialmente, né? Sempre tinha um botequinho ali, tinha alguma coisa acontecendo. Então, acho que isso acaba influenciando muito mais que o momento do clube, assim. Não vejo alteração em relação a isso, não. A Luísa comentou aqui que imaginou torcedores reclamando que, enfim, de vocês se preocupando com coisas supérfluas, né? Supérfluas, entre aspas. Se acontecer algo desse tipo, assim. Acontece, assim, postagens, por exemplo, aquele, vira até meme, né? O Cruzeiro nessa situação e o cara fazendo aniversário. Tipo assim, é isso, né? O Cruzeiro nessa situação e vocês falando de homofobia, vocês falando de machismo. Não sei se fosse importante. É importante. A gente acha que é uma pauta, a gente entende que é uma pauta central, norteadora, nós somos uma torcida antifascista e falamos disso desde sempre, quando o Cruzeiro está bem, quando o Cruzeiro está mal. Inclusive, quando o Cruzeiro estava muito bem, um dos posts nossos que mais repercutiram foi um post contra aquele grito de quando o goleiro ia bater o tiro de meta, que o pessoal gritava, ô bicha, sabe, assim, e era no momento que o Cruzeiro estava muito bem, sabe, final da Copa do Brasil. Então, assim, a gente sempre apanha quando a gente leva algumas outras questões que não seja falar do Cruzeiro dentro de campo. Como a gente entende que o futebol é político também, então tanto faz. A caravana passa e os cães continuam latindo. Obrigada, Cris. Túlio? Da torcida, eu não sei, né? Eu penso que é bastante democrático, assim, torcida do América. Eu nunca vi muitas brigas por conta disso. E olha que eu já fui candidato a senador pelo Partido Comunista Brasileiro, na chapa com PSOL, Boulos, dentre outros companheiros, e não teve ninguém bateu, ninguém brigou comigo, respeitou, né? Claro que tem uma parte que é mais ligada à direita da torcida do América, mas tem uma parte boa que respeitou bastante as posições. Eu penso que até na própria resistência americana, nós temos o pessoal do PDT, que defende Ciro Gomes, tem um pessoal do PT, que defende o Nilmário vai lá no jogo do América, né, sempre presente, tem um pessoal do PSOL, tem um pessoal do PCB, tem várias organizações partidárias, né, vários militantes, diversos partidos, não tem muito problema. E é interessante que tem um corporativismo, tem uma identidade muito forte do clube, né? Você pode ser comunista, mas se você é americano, tudo bem. Você pode ser do Novo, mas se é torcedor do América, tá ali, tomando cerveja, tá no estádio. Agora, tem os embates, tem os debates. E claro que tem torcidas que são mais próximas à diretoria, e no caso, tem projeto político da diretoria, no caso do América, é o Alencar, que é o presidente do América, é deputado estadual, e tem um vínculo político principalmente com uma das maiores torcidas do América. Torcida desorganizada, avacalhada, que o nome é muito interessante até.
Torcida desorganizada vai coelhada, que é uma torcida muito bem organizada, muito bem ativa. Agora, é necessário, acho que, a participação maior das torcidas nos conselhos. Nós temos diálogo com alguns conselheiros. Acho que pela primeira vez nós conseguimos montar uma chapa ali, né? Eu apoiei uma chapa, outros companheiros também apoiaram da Resistência, que é uma chapa que disputou o Conselho Deliberativo. E foi um choque, porque normalmente era o mesmo grupo que comanda o América há anos. Aí, pela primeira vez, agora, recente, teve essa participação. Acho que essa democratização ela é importante e são temas fundamentais. Recentemente, o América encampou a luta contra o racismo, né, junto com o pessoal do Observatório, e fez um trabalho muito interessante, né, com uma camisa diferenciada, o América levantando essa pauta. E teve uma boa acolhida da torcida do América. Né? Não tem essa ideia que a torcida é mais elitista, isso, nós percebemos que não, que isso está quebrando também. Claro que tem um setor mais de direita mesmo, né? Até o Eduardo Azeredo é torcedor do América, ele ia do estádio lá, tal. Tem as situações que nós vivenciamos, mas eu acho que é um ambiente muito democrático, é interessante isso no futebol, né? E tem pessoas de diversas classes sociais, e por aí vai, o que não significa dizer que não existe, né? A luta de classe não esteja presente ali, a questão do preço dos ingressos, o acesso à direção que requer, por exemplo, tem que ter um certo capital, né? Principalmente movimentação de dinheiro mesmo, propriedade, para você fazer parte mesmo da direção do América, ser um conselheiro e ter voz ativa. Tem esse elemento que é bastante excludente na participação democrática nos clubes de futebol. Nas torcidas, não. Na torcida, todo mundo que cola, o critério é a participação efetiva, é ir na arquibancada, é levantar as bandeiras. Eu acho que esse elemento da democratização vai ser um tema difícil, mas já avançamos em algumas questões importantes. E em relação aos resultados esportivos? Aí é foda, porque é o seguinte, torcida da América, quando a América viu vitória, vocês são mais acostumados aí, coisas boas, né? Vocês estão fortes aí, né? E o Cruzeiro também, muitos títulos. Mas tem fase do América, gente, que a América já chegou à Série C, já chegou a ficar na segunda divisão. Uma vez que brigou com a CBF, ficou sem jogar, praticamente. Então tem um impacto. A torcida já é pequena, às vezes quando o time está muito ruim, a torcida diminui bastante, dá resistência à ausência no estádio. Isso nós sentimos. E a ausência também, às vezes, na rua. Quando o time está bem, a torcida vai até mais nos protestos quando o time está mal. No caso do América, é a realidade. A realidade é essa, interfere muito. E a única briga que eu já vi, que recentemente teve na torcida do América, foi quando o América estava perdendo de 3-0 para o Santa Cruz, né, numa época na Série B. Aí a torcida começa até a brigar, né? Tem esse elemento, quando o mau humor ela fica forte na torcida quando perde, quando empata. Ainda mais quando está na Série B ou que está muito mal no campeonato. Mas isso está interferindo sim. Quando vem nesse ascendente, como a América está, a torcida mais presente, mais discussão, maior participação até nos atos. Foi impressionante ano passado. Quando a América estava bem, mais pessoas nas manifestações. A América ruim, aí o pessoal não ia. Verdade. Interessante isso. É o nosso caso. Voltando com a Cris, então, em relação agora ao Estado, né, as relações com o Estado, a pergunta do Daniel Saran aqui, que ele traz para a gente, é como são essas relações, sobretudo com a Polícia Militar e com o Ministério Público. Aí, se a Cris quiser começar. Praticamente a gente não tem essa relação. A gente, inclusive, optou por não se formalizar. É uma opção nossa até o momento de não se formalizar. Então, para a gente é inexistente. A gente tem um posicionamento contrário ao Estado burguês, à militarização, mas nós não temos uma relação de diálogo, nem de um embate direto com essas instituições, não. Vitória. É basicamente isso que a Cris falou também. A gente ainda não tem uma relação direta, né? Essa relação, também temos posição contrária ao militarismo, militarização, polícia militar, ao Estado burguês.
mas ainda não temos essa relação direta, estamos nos registrando agora, e isso passa por um processo junto à Polícia Militar também, ao Ministério Público e tudo mais, mas por enquanto nada, assim. O máximo que já aconteceu foram membros nossos serem presos, apreendidos em situação de protesto e tudo mais, de atos de rua, mas assim, foi tudo resolvido no mesmo dia, e tocou-se o barco, mas essa relação, assim, no dia a dia da torcida e tudo mais, ela não existe ainda também. Túlio. É independente, eu acho que das torcidas, né, um movimento bastante independente. No caso da resistência americana, essa independência se manifesta também em relação à atual diretoria do América, né, isso é importante. É uma questão da torcida do América que pega muito com o policiamento, aí não só da resistência, mas das torcidas do América no geral, muita complicação com a polícia militar, principalmente na região ali da Pitangui, em Jogos do América. Quando o Fábio mencionou, né, tem uma entrada que sai da Ismênia que vai para a Pitangui. Ali, às vezes, não tem um policiamento e muitos confrontos ali de torcidas, principalmente quando o América joga contra Palmeiras, Corinthians, né? Não é, são poucos jogos que ocorrem, mas quando tem esses, muito embate. E a polícia acaba tendo um posicionamento muito agressivo em relação às torcidas. Na hora que vê uma concentração, passa uma cavalaria, que é um negócio bem medieval mesmo, a cavalaria ali com os cacetetes, assim, sem perguntar. Às vezes nem está tendo confusão, a polícia já chega agredindo. Isso é uma ação muito ruim. Nós, quando acontece um caso mais grave, cobramos muito da diretoria uma posição, né, da torcida do América, fazendo, cobrando da diretoria, a diretoria intermediando essa relação com o Estado, principalmente com as forças repressivas. Aí uma cobrança que normalmente as torcidas fazem diretamente com a diretoria, no caso da torcida do América. E muito ruim, polícia militar trata muito mal, principalmente onde fica torcidas organizadas, onde fica a sala das torcidas do América, da Vacoelhada, da Seita Verde, da Barra Una, da Batão Verde, da torcida da Vale Verde também, aquilo ali na Pitangui, jogo quando está muito cheio, sinal de confronto, às vezes a polícia militar bate no pessoal que está na fila do ingresso, sem precisar. Eu acho que a repressão é muito forte e um posicionamento que nós cobramos da diretoria e que nós temos que pautar também com o Ministério Público, a Polícia Militar tem uma outra relação com os torcedores. Eles acham que os torcedores estão ali para fazer baderna e pode usar a violência à vontade, que não vai acontecer nada. Acho que tem que mudar isso. Uhum. Ainda sobre a relação... Ai, pode falar, fala aí. Desculpa, Marina. Não, imagina. Porque a partir da fala do Túlio, eu me lembrei de uma coisa que eu não sei como, mas a gente tem uns advogados, gente boa dentro da resistência, assim, sabe? E aí a gente é engraçado porque sempre quando dá alguma treta em outra torcida, o pessoal, os nossos, né, os nossos membros da resistência estão sempre indo lá tirar alguém assim. Talvez a resistência a nossa relação mais próxima assim, com a polícia seja essa. Assim, a gente tirou uma galera assim, num assunto mais sério também, que foi o caso do Eros, né, que foi morto dentro do Mineirão. A resistência teve bem forte, assim, tanto nos atos, quanto acompanhando o caso inicialmente, né? Uso abusivo da violência contra o Eros, que acabou matando ele dentro do Mineirão. Eu acho que é, inclusive, um caso muito pouco falado, foi muito pouco falado pela imprensa, foi muito pouco repercutido dentro da torcida do Cruzeiro, até porque ele vem de uma torcida que às vezes rivaliza com outras, mas é um caso seríssimo de um torcedor, inclusive pelas outras torcidas também, sabe? Assim, por exemplo, se acontece isso com um torcedor do Atlético, do América, eu acho que é um tipo de coisa que a gente precisa repercutir muito. Foi um torcedor morto por seguranças dentro de um estádio de futebol. Então, a gente acompanhou muito de perto o caso ali inicialmente, depois ele ganhou uma outra... outros advogados se aproximaram, mas inicialmente a gente esteve muito próximo ali da família. E da Pavilhão também.
Voltando lá na relação com a diretoria, o Silvio tinha enviado uma pergunta aqui sobre, bom, ele diz, né, como vocês veem a disputa política no interior dos clubes, acho que vocês já mencionaram, mas podiam direcionar um pouco mais, né, porque ele comenta que crê que os clubes são ainda dominados pelas elites. E quais são as possibilidades de um concreto processo de democratização dos clubes na visão de vocês? Eu acho que o Túlio começou a falar um pouco disso. Cris, se você quiser seguir. Olha, a gente acredita assim, no processo de democratização, porque, inclusive, ela é a nossa utopia, né? Aquela utopia que está lá na frente, aí a gente avança, ela avança, mas a gente acredita, né? Ele tem que acreditar nela. Continuar torcendo pelo Cruzeiro também só vai fazer sentido também se a gente acreditar um pouco nesse processo de democratização. Um pouco não, se a gente acreditar muito no processo de democratização, porque a gente está tendo um processo de SA aí sendo enfiado goela abaixo para o torcedor do Cruzeiro, sabe? Muito torcedor comprando essa ideia como salvação para o clube. Eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu não tenho conhecimento aprofundado do tema, a gente vem discutindo isso com alguns membros, né? A gente está até para fazer uma discussão mais aprofundada com todo mundo, mas o que eu sei, e do que eu já li, do que eu já vi outros processos, né? Diante na Bahia, por exemplo, de um retrocesso para os clubes. E que, caso isso aconteça, que seja impulso para que a gente retorne ao nosso modelo de clube, de ser um espaço democrático. O Cruzeiro é dominado ainda por grupos que utilizam do Cruzeiro para ganhos políticos. A gente tem historicamente aí, pessoas que cresceram politicamente, assim como a América, né? O Túlio citou o Alencar, a gente tem a família Perrella, César Massi, filho do Perrella. Então, assim, a gente tem muita gente aí que se aproveitou do Cruzeiro para ter ganho político e ganho financeiro, né? A gente vê esses escândalos que aconteceram aí mais recentemente. Então, se a gente não tiver como meta, como utopia, como sonho concreto, a democratização do clube, vai fazer pouco sentido, né? Eu não me vejo torcendo para a empresa, eu não sou cliente, eu sou torcedora. Vitória. Não, a situação do Galo, assim, nem se fala, né? O Galo nunca esteve tão elitizado como agora, tá uma situação, assim, absurda. Como a Cris disse, se a gente não acreditar na mudança, a gente pode pegar as coisas e ir embora, porque, assim, esse acreditar na mudança, no poder da mudança, e no poder que nós temos com agentes ativos dessa mudança, enquanto os coletivos, enquanto grupo, enquanto Galantifa, enquanto resistência, a gente não acreditar nisso, a gente abandona o barco. Mas eu gosto de acreditar também que é mais fácil para eles que nós abandonemos o barco. Então, assim, diversas situações que acontecem no Galo, dá vontade, tipo assim, ó, gente, é isso aí, falou, não faz sentido isso que a gente está fazendo, não, vou sair desse grupo aqui, eu sei que segue a vida dos seis, mas, assim, a gente tem que acreditar nesse poder da mudança mesmo, nessa utopia, porque senão não tem jeito. E, assim, o Galo é isso. Ultimamente, a gente tem se deparado com essa questão do clube empresa, assim, escancarado, todos os produtos, tudo aquilo que tange ao clube, preços absurdos, então preço de ingresso, valores absurdos, assim, que nem se com pandemia ou sem pandemia, eu próprio, por exemplo, jamais conseguiria acessar um jogo com os preços que estão sendo propostos até então, preço de produto, de camisa, tudo, um copo que o Galo vende é R$100, assim, é um negócio absurdo. Então, a gente a gente está muito à mercê disso, está sendo muito refém disso, sim, mas, assim, é isso, a gente tem que acreditar nessa mudança e essa mudança vai partir da gente. Mas é uma situação que está escancarada e está cada vez se agravando mais, assim. Todo dia tem alguma polêmica, alguma coisa em relação a isso que é falado aí nas redes sociais. O Menin também já deu diversas declarações pavorosas, não só em relação ao futebol,
em relação à pandemia, em relação à Covid, defendendo o tratamento precoce, umas coisas assim absurdas. Então, a gente tem que pegar isso para transformar em força do ódio, pegar a força do ódio e tocar para frente. Túlio. Então, olha só, do América recentemente um processo de democratização, uma participação maior até de torcedores vinculados e conselheiros, né, vinculados às torcidas. Esse movimento eu acho muito interessante. São pessoas que têm compromisso, têm capacidade de interferir nos rumos do time. O América tem um histórico de briga contra a CBF muito forte. Isso interfere nas arbitragens. Desde os anos 90 foi o time que brigou com a CBF. Nos anos 30, 40, o América usou vermelho em protesto contra o futebol profissional. Né? Essa camisa do centenário foi interessante que a torcida votou na camisa vermelha relacionada a esse histórico. Quando tem essas brigas contra a CBF, questões mais gerais, há uma unidade da torcida do América com a própria diretoria. Não vou fingir que não há. Né? Há essa unidade. Agora, internamente, tem uma crítica, a torcida Resistência Americana faz uma crítica, principalmente à influência do deputado Alencar, né, que interfere no América e faz muita confusão dentro do América, contratações, e defende esse projeto aí de clube-empresa. O América não precisa de recursos, é engraçado falar isso, o América tem uma boa estrutura, não precisa de recursos, 200 milhões da China, para ter um time grande. O América tem muita categoria de base e eu acho que falta essa participação popular efetiva na gestão do América. Temos 9 presidentes, uma diretoria quase colegiada, mas precisamos ter uma participação efetiva. Recentemente teve a chapa do Carlão e do Jairo, conseguiu 21%. Eu acho que foi um primeiro sinal, né? Uma disputa no momento que o América estava subindo, acabou de subir para a Série A. Isso interferiu também. Mas eu acho que precisa ter mais conselheiros vinculados à história. Infelizmente, penso que vai ser difícil alterar isso. Porque o poder econômico, ele determina muito, condiciona muito essa participação nos clubes de futebol. Haja visto, né, os patrocinadores que ocorrem, e eu acho que tem pouca transparência nas finanças do clube de futebol. Eu acho que é um elemento que nós devemos colocar o dedo na ferida nessa questão também, das finanças do clube de futebol. Sei que vocês estudam isso, sabem muito dessa questão dos clubes, das torcidas de futebol, mas eu acho que vale a pena a gente interferir na participação e também discutir as finanças do clube, e inclusive se posicionar contra esse projeto, né, de mercantilização do futebol, principalmente dos clubes. Né? Já tem essa vinculação com o poder econômico, com o clube empresa, vai se tornar cada vez mais forte. Não é à toa que o Bolsonaro está apoiando esse projeto. Bom, a gente tem 2 questões aqui, uma do Fábio mais pontual e outra da Daiane Martins. O Fábio está perguntando se vocês têm sede própria. E a Daiane, quais são as ações sociais que vocês realizam no momento? Vitória, Cris. Vitória, vai, Vitória. Então, ainda não temos sede. Aí, geralmente, por exemplo, quando a gente precisa de espaço para fazer uma ação social, alguma coisa assim, a gente faz utilizando em parceria com os movimentos sociais que agregam junto com a gente. Aí já responde a questão das ações também, né? Geralmente, nossas ações sociais são feitas em parceria com outros movimentos sociais ou outras torcidas, né, do Galo também e tudo mais. E aí, geralmente, as nossas ações são direcionadas pelas demandas que são trazidas pelos próprios membros. Então, o membro que mora numa comunidade tal, ele fala, pô, lá na comunidade a gente está com demanda de tal coisa, de alimentação, cesta básica e tudo mais. A gente pega essa demanda e aí a gente se organiza para poder atender ela. Aí a gente vai aceitando tanto a doação, né, dos mantimentos, dos materiais, quanto doações monetárias de qualquer valor também. Agora, a gente está até pensando em destinar um valor mensal, assim, R$15 de cada membro associado, para a gente poder botar para ação social, para a gente poder fazer essa atuação mais constante e tudo mais, porque está tendo, assim, muita demanda. A gente fica até sem perna para ajudar tudo, porque está tendo muita demanda, a pobreza, a questão da fome está, assim, gigantesca. Então, o tempo todo a gente tem demanda
de ajudar famílias, às vezes pessoas muito próximas dos membros da torcida, assim, não é nenhuma coisa distante, é uma coisa muito ali perto da gente. Então, a gente busca atuar nisso. Então, a gente já fez ação social de entrega de cesta básica, já fizemos entrega de marmitas para a população de rua, já promovemos sopão ali na Praça Raul Soares, entrega de agasalho, várias ações nesse sentido, assim, de acordo com as demandas que a gente tem. Isso. A gente teve uma ação há um tempo atrás, que foi muito legal, que foi uma ação com os imigrantes haitianos, de levá-los ao Mineirão, de participar de um processo também de escuta, né, de ouvi-los, e aí isso repercutiu numa fase que o pessoal estava num momento bem ruim aqui em Belo Horizonte, e eu sei que isso acabou se desdobrando em outras ações sociais, assim. A gente também, assim como a Vitória falou, a gente também costuma fazer parcerias com outros movimentos, assim, né, entendendo quando alguém traz alguma demanda, assim, de algum movimento para a gente, ou de alguma comunidade. Então, a gente fez uma parceria recente agora com a Rasta, da doação das PFF2, das máscaras. Fizemos uma rifa recente para doação junto ao pessoal do MOB e do MLB. A gente já fez ações com o pessoal das ocupações, de fazer transmissão dos jogos lá, e o pessoal vendia cerveja para a gente, movimentar as ocupações também. Então, assim, essas ações assim, mais pontuais, não é uma linha de atuação dentro da resistência, mas a gente já fez algumas coisas sim. A pergunta era sobre esses movimentos e mais alguma coisa, não era? Se vocês têm sede. Não, a gente não tem sede. Eu acho que dificilmente a gente vai ter uma sede, assim. Não vislumbro, eu posso estar equivocada aqui, mas não vislumbro a nossa organização, a nosso tipo de organização para uma sede, e as coisas ficam meio... Tem a casa dos participantes do orgânico, assim, que vai distribuindo. Então, a camisa fica na casa de um, a bandeira no outro, aí vai o bambu, né? Aí já atravessei a cidade inteira carregando um bambu de 3 metros, um Corsa, e a gente vai se organizando dessa forma. Sede a gente não tem, não. Beleza. E Túlio? Nós apoiamos, assim, as iniciativas do clube. O América vem desenvolvendo muitas ações sociais, está cada vez mais interessante esse processo do América, mas é um processo recente, tem que chamar atenção para isso, principalmente aí essa vinculação com o Observatório contra o Racismo no Futebol, surgiu a camisa, isso foi muito interessante, e das torcidas, né, nós que fazemos parte das torcidas do América, principalmente a Seita Verde, a Vacoelhada e a Barra Una, Unida Nação Americana, faz muitas atividades sociais ali com as associações comunitárias do entorno de Independência. Isso é muito positivo. As torcidas do América têm uma certa sede, né, que fica ali do lado do Bar do Gordo, que tem uma do América. Então, as bandeiras que nós chegamos a confeccionar ficaram ali também armazenadas junto com as torcidas irmãs aí da torcida americana mesmo, né? Acho que é um pouco essa organização a princípio. Temos no radar desenvolver outras ações, mas eu acho que a principal ação política, social das torcidas antifascistas é esse processo de conscientização, que não é fácil, pessoal, não é fácil. Nós estamos falando aqui entre as torcidas, são muito próximas, né? Mas há uma constante no futebol, uma presença nas torcidas de um machismo muito forte, racismo também presente, quando principalmente vai xingar os jogadores dos clubes adversários, xenofobia nós já observamos, principalmente jogos aí relacionados à Série B, Série C e D, muito preconceito contra os times do norte e do nordeste do país, principalmente jogadores, o nome, né? Às vezes uma zoeira, uma brincadeira muito mal feita com os jogadores, treinadores dos times norte, nordeste do nosso país. Muito preconceito, que eu acho que essa conscientização é muito importante por parte das torcidas, e vem fazendo um trabalho muito importante nas arquibancadas.
além das manifestações populares, né, estar presente também, eu acho que isso é um diferencial e é muito legal. Falei aqui no início, mas a satisfação de ver, né, o pessoal, torcedor do Atlético, do Cruzeiro, do América, do Corinthians e do Flamengo aqui em BH, né, também juntos ali, isso é muito importante, gente. Isso é algo inédito que nós não vimos aí, principalmente nos anos 90, início dos anos 2000, né, as torcidas juntas marchando contra o inimigo comum, que é o governo Bolsonaro, que é o fascismo e o neoliberalismo na atualidade. Temos mais uma pergunta aqui do Saldan, inclusive, gente, estamos para encerrar, se alguém mais quiser enviar alguma pergunta, fique à vontade. E só para informar também que para quem vai querer certificado aqui desse momento, né, esses protocolos acadêmicos e tudo mais, a Renata colocou aí no chat, né, eu acho que, Renata, se você puder colocar novamente, por favor, a lista de presença, que é a partir do que a gente faz esses certificados, tá bom? E se alguém quiser colocar mais alguma questão, mas por enquanto temos a do Saldanha aqui, né, que está perguntando a pergunta mais pontual também. Se as 3 torcidas estão na TAU, né, nas torcidas antifascistas unidas do Brasil. Pode. Túlio? Está balançando a cabeça. Então, pelo que eu percebi, assim, até acompanhando em outras discussões, o grupo da Torcidas Antifascistas Unidas do Nordeste, ele é o mais articulado. Eu acho que eles estão muito adiantados. Acho que a Copa Nordeste também favoreceu essa organização deles e conseguiram um denominador comum, né, agregando torcidas com forte presença na arquibancada, torcidas tradicionais, como a do Ferroviário lá, né, do Ceará também. E isso foi interessante, a experiência da TAU Nordeste está mais avançada. A TAU Brasil, eu acho que foi um movimento, tem um potencial muito grande, mas ainda algumas disputas muito complicadas, principalmente ali no Rio de Janeiro, algumas disputas entre as torcidas que atrapalha a construção. Mas convidaram, né, pelo menos a torcida do América, para estar fazendo parte. A gente garantiu um representante na lista, né, nas redes sociais, ele não teve uma oportunidade de ter um encontro presencial. E além da TAU, tem uma movimentação da Anatorg, né, Associação Nacional das Torcidas Organizadas, que é uma movimentação mais que já tem um tempo, né, que já é mais consolidada. Eu acho que da TAU precisa a gente resolver um problema que eu acho que tem uma certa dificuldade em aceitar as torcidas que são mais ligadas a coletivos, movimentos, né? Então, tentando, de certa forma, algumas torcidas tentam reproduzir a lógica das torcidas organizadas já consolidadas, entre aspas, nessa construção. Mas é uma articulação muito importante e que tem um potencial enorme de mobilização popular, entendendo o movimento das torcidas como um movimento popular também, capaz de incidir e interferir na conjuntura. E a resistência alvinegra? É mais ou menos isso que Túlio falou mesmo. Temos representação, né, membros representantes, mas a articulação ainda ela não é muito bem desenvolvida nesse sentido, não. Temos mais a construir. O Galo tem a Unidas pelo Galo, né, que é a associação das torcidas mais tradicionais, digamos assim, e aí ainda falta mais essa articulação entre as torcidas antifascistas, assim. Mas, respondendo a pergunta, temos representação, sim. Uhum. E a resistência azul popular, Cris? Pois é, a gente participou de alguns grupos, participando de algumas reuniões, mas não vou dizer que a gente participa, não é uma coisa... Nós não somos atuantes, até uma questão que a gente precisa trabalhar essa articulação mais dentro desses movimentos, dessas associações. A gente já participou também de eventos da Anatorg, mas a gente tem, por exemplo, uma relação mais aproximada com algumas torcidas, com alguns outros movimentos, assim, que não necessariamente esse. Então, por exemplo, quando a gente fez o seminário aqui, o pessoal, acho que é do Clube do Povo, né, do Inter, veio um representante para falar da experiência deles de democratização. Então, a gente faz esses intercâmbios, essas trocas,
mas realmente não é uma coisa que a gente tem aprofundado, não. Legal. Por último, aqui a gente tem não é exatamente uma pergunta, é um pedido do Daniel Saran, um pedido muito desafiador. Ele quer um contato de vocês que não seja o Instagram, né, nos dias de hoje. Eu vou pedir também que depois vocês deixem no chat, que eu acho que fica mais, né, mais acessível aí para quem quiser buscar. E se ninguém tiver mais nenhuma questão, a gente pode encerrar, né? Estamos chegando aqui a quase 2 horas de papo, de tela, né? Queria agradecer aí em nome do grupo imensamente vocês terem aceito, né? E acho que encerramos essa trilogia das torcidas aqui, né? Muito bem, né? Então, obrigada. Se vocês quiserem deixar suas considerações finais aí também, fiquem à vontade. Eu vou pedir um contato que não seja do Instagram, né? Eu estou em dúvida. Eu acho que o nosso e-mail é resistenciaazulpopular@gmail.com ou resistenciaazul@gmail.com. Depois eu confirmo e aí a gente pode até, vocês devem ter o contato dele, né? Que ele deve estar na lista de presença. A gente passa esse contato para vocês. E tem o Facebook também, é outra rede social, mas tem o Facebook também, a gente está lá. Agradecer de novo o convite, foi muito legal. Não só participar do GFUT, né? A gente já teve outras participações aqui com vocês, assim. É sempre muito bacana, muito enriquecedor para a gente. Participar com o Túlio, com a Vitória também, relembrar, somos rivais, não somos inimigos, a gente tem uma causa em comum, não maior, mas diferente em comum, e estamos na luta contra o fascismo, contra a homofobia, xenofobia, e tudo que vier contrário ao poder do povo para o povo. E estamos juntos. Obrigada. Vitória. Então, gente, agradecer mesmo, parabenizar os colegas das outras torcidas aí pelo trabalho. Igual o Túlio frisou, é muito satisfatório ver todo mundo junto na luta, todo mundo compondo esse bloco anti-foi, é muito bacana. Então, que isso, né, siga se fortalecendo, rivalidades seguem e segue essa luta em conjunto também. Agradecer o convite. GFUT eu sempre achei muito bacana, assim, eu sou lá da EFET também, né, então eu já ouvia falar, eu já conhecia o grupo, assim, sempre achei uma proposta muito bacana como torcedora mesmo, como amante de futebol, até mesmo como fisioterapeuta, é a área que eu atuo também, então sempre achei muito bacana. Deixei o e-mail da Resistência aí no chat, para entrar em contato quem precisar, quem quiser, e estou à disposição aí, qualquer coisa, estamos juntos. Obrigada. Obrigada, Vitória. Túlio. Beleza, vou acompanhar o segundo tempo aqui do América e Bragantino. Agradecer aí o GFUT, de estudo, de análise, de síntese, muito importante. Né? E agradecer aí a oportunidade de também estar discutindo com a Vitória, a Regina, com a Cris, parabenizar a mediação da Marina Matos. O América é um time muito importante, Minas Gerais, acho que temos que valorizar também a história de outros times, né, como 7 de Setembro, Siderúrgica, Vila Nova, né, e também o futebol amador. Eu acho que o futebol ele não está vinculado ao monopólio dos 3 grandes aqui da capital, mas que é importante de nós refletirmos e mostrar que tem resistência, tem luta dentro dos clubes, dentro das arquibancadas, também com consciência de classe, com consciência política. Se fazer uma propaganda, faz parte da equipe da edição do programa Futebol e Política no canal do Jornal Poder Popular. Aí depois, que quiser assistir também, vale a pena, toda segunda-feira, 21 horas, debate sobre futebol e política, né? Sempre debatendo essas questões. E agradecer e mandar um abraço aí para o Marcos, torcedor do América, pesquisador, o Rafael Inácio, também, que fez um artigo excelente agora sobre 7 de setembro, também o pessoal da diretoria, né, Ronaldo Inácio, o Carlão, Jairo, os conselheiros do América, que tem uma visão bastante progressista, com o Claudinho também, que está debatendo essa questão da luta
antirracista dentro do clube. Isso é muito importante, né? Saudações americanas, saudações antifascistas, paz entre nós, muita unidade na luta para derrotar o Bolsonaro e construir uma alternativa popular. Obrigada, Túlio. É isso. Agradecer também o pessoal que esteve aí, né? Tivemos cerca de 40 pessoas presentes aqui no ápice da discussão. Muito bom. Obrigada mesmo. E nos vemos semestre que vem, nos próximos GFUT Convidas. GFUT Convidas? Nossa, plural esquisito, né? E, bom, e é isso. Silvio, você quer falar algo? Acho que já... Eu queria só dar um informe antes, para lembrar para o pessoal que fez assinou a lista de presença, a gente envia o certificado ainda durante a semana, e junto com ele a gente também envia um link de avaliação para vocês darem um feedback sobre o evento e assim a gente poder cada vez mais melhorar, né? É isso mesmo. Muito obrigada, gente. Obrigada por aceitarem o convite. Inclusive, a Vitória e o Túlio, que perderam o primeiro tempo do jogo. A gente sabe como é complicado, também perdemos do lado de cá. Mas agradeço a participação de vocês, de todo mundo que esteve aqui presente junto com a gente. Boa noite, gente. Marcar coisa na segunda, certeza que vão marcar jogo de última hora, né? No mesmo horário. É óbvio que isso vai acontecer. Valeu, gente. Então, eu vou pedir para a Vitória, para a Cris e para o Túlio ficarem mais um pouquinho. Agradecer bastante pela participação deles. Eu acho que deu um cenário bem legal aí, como está sendo a organização dos grupos, né? E para a gente foi de grande ajuda, de grande valia, assim, para a gente ter essa noção, né? E dizer que o GFUT está de portas abertas aí para vocês, né? Para ajudar nessa luta que é maior aí. Tá bom?